Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Etnomídia. Hoje, a nossa conversa é com Maria Ildete Marinho Araújo, bacharel em Gestão Ambiental, uma das primeiras mulheres tarianas a conquistar o mestrado e uma voz importante nas discussões sobre território, meio ambiente e mudanças climáticas no Rio Negro. Vamos conhecer sua trajetória e as vivências do povo tariano. Para iniciar, primeiramente, é uma honra ter a senhora aqui conosco hoje. E de início a gente gostaria de lhe dar os primeiros minutos para que a senhora se apresentasse para quem está nos ouvindo. Oi, então, me chamo Ildete, sou da etnia tariana aqui do Alto Rio Negro, do município de São Gabriel da Cachoeira. Mas nasci em Oité, que fica na fronteira, na Colômbia, né? Fica bem na fronteira. Aí, então, eu morei lá dos meus 8, acho que 9 anos. Aí, inclusive, a gente se mudou aqui para a cidade, pelo município, na sede, por causa da minha irmã. Ela ia cursar curso de História na UFAM. Aí, então, Aí, meus pais optaram por ficar um pouco perto dela, né? Mais ou menos perto, né? Porque de onde a gente estava para Manaus é muito distante e não tinha como também todo mundo se mudar para Manaus. A gente sabe como que é difícil morar na capital, falando em termos financeiros, né? Então, a minha irmã se mudou para lá e a gente ficou aqui na sede, no município. Aí, minha irmã cursou História lá e a gente ficou aqui estudando. Aí, eu acho que entre 2005, eu morei um ano em Manaus, cuidando da minha sobrinha, que minha irmã estudou, mas também teve filho lá. Aí, para tentar conciliar um pouco dos estudos dela, né, eu fui lá, morei um ano, aí retornei, aí comecei a trabalhar no Instituto Socioambiental ISA. Não sei se vocês já ouviram falar. Acho que sim. Tem bastante dados, assim, de geoprocessamentos, assim, que eles trabalham aqui. Aí, se não conhecerem, podem estar pesquisando, que ele tem um belo trabalho aqui pelo Alto Rio Negro, tem muitos dados, e eu comecei a trabalhar aí como agente de manejo ambiental. Eu trabalhava como bolsista em meio período, porque também tinha filhos, uma menina, daí comecei a trabalhar, digitava banco de dados com esses agentes que trabalham com monitoramento, né? Eles fazem essas pesquisas há 20 anos, completou esse ano, aí, então eu trabalhava nesse banco de dados, digitava o caderninho que eles fazem as anotações, eu ajudava a equipe de assessores, né? Ia para campo, né? Então eu acompanhava todo esse trabalho de antropólogos, de outras funções que tem no ISA, né? Aí, então, comecei a interessar nessa caminhada, falei, eu também posso estar me aprimorando mais, me profissionalizando mais. Aí eu queria estudar muito na área ambiental. Aí eu fiz o Enem, consegui uma vaga muito longe daqui também. Eu fui estudar em Mato Grosso do Sul, no município de Coxim, no curso de Gestão Ambiental. É uma área que me interessei, que é um enfoque muito, muito nessa área ambiental. A gente pode trabalhar em vários outros meios, né? Aí, então, eu saí do ISA, pedi demissão do ISA e fui lá. Eu nunca nem imaginava onde ficava a cidade. Esse mundo agora a gente tem essa oportunidade de conhecer pelo Google, né? Fui pesquisar onde ficava o município, onde ficava a universidade, sem conhecer. E eu também estava casada, já tinha 2 meninas. Aí, então, foi todo esse processo, assim, né, de ir, pensar, desistência. A gente não tem, a gente que não tem desses recursos, né? A gente sair da nossa casa, ir para outro canto, conviver com outras culturas, né? É muito difícil. Foi anos muito difíceis. O ano eu passei assim nesse de desisto, não desisto, volto para casa, tenho minhas filhas, foi difícil. Mas assim, a gente tem uma rede de apoio
família, né? Principalmente família, nossos pais, nossos irmãos. Eu consegui seguir. A minha família se mudou para lá, minhas filhas foram para lá, estudar para lá. Aí, então, eu consegui concluir entre estudos, sendo bolsista também, né? Sendo bolsista para poder arcar com os custeios de aluguel, alimentação, tudo. Eu sempre quis estudar no interior, consegue e fazer as coisas tudo perto, né? Caminhando, dessas casas assim, né? Porque a dificuldade para mim sempre senti em estudar perto, principalmente em Manaus, por causa disso, né? É capital, muito botou pé fora de casa já gasta, né? Ônibus, é muito, eu falo, não, se eu tiver que estudar, vou estudar no interiorzinho, tanto é que eu passei, acho que uns 4 anos e mais uns quase 5 anos, né? Cursando gestão ambiental. O meu TCC foi voltado à percepção de coleta seletiva, né, do município. Eu queria trabalhar muito nessa área, voltada para as comunidades indígenas, mas aí também, para voltar para a nossa território, tínhamos que ter recurso, né, para fazer pesquisa lá. Então, eu trabalhei mais um pouco lá no município, ver como que funcionava a questão de coleta seletiva, resíduos sólidos. Aí consegui fazer, retornei para cá, foi no período da pandemia, e consegui estar apoiando aqui agora, depois de 5 anos, retornei para o município e consegui um trabalho aqui na FOI, né? Na Federação das Ordens Indígenas do Rio Negro. Ouviram falar? Não, a gente nunca ouviu falar. Essa federação agora onde eu estou é uma federação grande, que abrange o município de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel e Barcelos, em que ele representa 23 povos indígenas aqui do Alto Rio Negro, e ele também acompanha quase 750 comunidades daqui. Então, é uma grande federação em que eu acho que vocês também podem estar conhecendo. Inclusive, foi uma das instituições que pediram muito esse apoio para o mestrado LI, né? Aí foi quando eu consegui também estudar nesse mestrado, que é o programa de pós-graduação, né? Sociedade e Cultura, onde o professor Bruno agora é coordenador. Sim. Aí, então, a gente conseguiu, foi 30 mestrandos, eu acho que quase uns teve mais 1 ou 2 desistências, mas por motivo de saúde e outras coisas, né? Mas todos conseguiram concluir esse ano, maio, todo mundo conseguiu concluir. E foi esse desafio, né? Conciliar com o trabalho e com os estudos. Também eu foquei muito nessa área de resíduos sólidos, porque, como vocês sabem, né? Aqui no território, ultimamente tem entrado muitas alimentações industrializadas. E já que aqui no município eu sempre fiquei assim, observando, temos um lixo a céu aberto do lado de uma comunidade onde as crianças estão caminhando nesse meio do lixão. Eu falei, não, isso não é certo. Tem políticas públicas para isso. Cadê o nosso prefeito? Cadê o nosso governo? Tantas políticas públicas que poderiam estar visando isso, não houve. Aí, novamente, foquei nesse tema. Ainda é pouco falado, né? Muitas outras questões é muito pouco falado. Não, eu quero ver, eu quero mostrar que isso não é certo, que daqui a pouco anos, já temos um lixão a céu aberto aqui e ninguém faz nada com isso. Sendo que, como eu trabalho nesse movimento, a gente consegue também ir para outras regiões, para comunidades indígenas mesmo. Aí também observo muitos lixos assim, nos quintais, principalmente fralda descartável, alumínios. Como a gente usa muita gasolina, óleo, está tendo poluição nos rios, a gente vê muita derramamento de gasolina, óleo 2 tempos, inclusive os vasilhames, né? A gente vê nos rios. Eu falo, não, temos que ter essas políticas também que funcionam dentro do território, sendo que também a gente tem esse também desafio de território indígena, território demarcado,
as organizações FUNAI e outras instituições vão estar vendo, mas não, a gente trabalha nessa política de que também temos a prefeitura que fica só na sede, né? Então, acho que foi meio voltada a isso que eu fiquei assim, eu vou focar novamente nisso, vou mostrar que tem política pública nisso e vamos estar dentro dessa organização. Não é justo a gente estar num território preservado, com floresta em pé, com nossos rios, lagos, tudo, e agora está entrando esses resíduos sólidos, temos que ter umas soluções, né, para que não piore daqui para frente, né, então eu foquei nessa dissertação, minha dissertação é nisso, resíduos sólidos em território indígena, e a URT foi num distrito onde eu nasci. Então, estamos aqui, consegui concluir com muito esforço, conciliando trabalho e mestrado não é fácil. Vocês que estão na graduação sabem que não é fácil. Foi noites em claro, foi pensando também em desistir, porque filhos, família, estudos, trabalho, foi bem difícil. Então, mas nunca que a gente arruma solução, tem um jeito para tudo. Então, o período que dá para estudar, eu estudei, e foi muito, muito corrido. As disciplinas que a gente deveria ter feito em um ano, a gente fez em meses, em 4, 5 meses no máximo, então foi muito corrido. Teríamos que terminar uma disciplina em uma semana, aí tínhamos que dar o trabalho, então foi difícil, mas assim, foi muito, muito bom, conseguimos concluir e temos agora, assim, vamos finalmente mestre, né? Então esse programa foi muito bom para dar um retorno também, né? A gente luta tanto para as políticas de educação indígena, para não tirar jovens aqui dentro do nosso território, né? Porque eu, como uma pessoa que fui estudar fora, não é fácil. Então, acho que é muito que a gente luta por esse lado, né? Para não levar muitos jovens também para fora do território deles, longe da casa deles. Sei que é difícil, nem todos também conseguem conciliar, né? Ainda mais quando a gente sofre preconceito nas universidades, não é só aqui. Em todos os lugares há preconceitos, então acho que para um pouco a gente pede pensando para que eles também não sofram tudo que a gente sofreu, né? Estudar em casa, tem todo esse apoio da família e principalmente a gente também tendo essa cultura, né? Porque muitas vezes a gente vai estudar longe e a gente também não tem retorno de empregos, assim, né? Então, eles olham muito para isso, né? Onde tiver emprego, a gente vai. Então, às vezes, nem muitos jovens que concluem seus cursos retornam para dentro dos territórios. Então, acho que essa luta também do movimento indígena, né? Para estar lutando para a interiorização dessas universidades, das pós, para a gente não estar também indo muito para fora, né? Sofrer tantas dificuldades, então. E também para mim foi muito bom, porque também não pensava também em estudar, né? Em estudar fora, né? Então, acho que é mais isso, né? Acho que é um pouco que eu queria estar falando, né? Agora temos também mais uma nova turma de mestrandos, inclusive doutores. Ainda não fiz, mas não consegui mais ir, foi muito corrida. Não, deixa esfriar um pouco a cabeça, quem sabe daqui para frente a gente estude também um pouco. Bem, a senhora citou que pertence ao povo tariano. A senhora pode falar um pouco pra gente quem são os tarianos? Tá bom. Eu queria também apresentar, a minha irmã também fez a conclusão e ela tá fazendo, ela terminou a dissertação falando muito sobre os tarianos. Ela vai falar um pouco dos tarianos também, a gente estudou juntas, ela é minha irmã também, e ela falou bem mais dos tarianos. Bom, os tarianos, assim, a gente tem poucas informações, poucos estudos, né, sobre os tarianos em si. A gente tentou escrever, porque nós temos 15 grupos clânicos do grupo tariano, né, com duas subdivisões. 2 grupos conseguiram escrever, né, esse material nós temos acesso, né, que eles fizeram, pelo menos deixaram, né, escrito.
e nós somos um desses grupos, né, grupos clânicos, que o nosso grupo chama o Áporo, e infelizmente a gente não conseguiu escrever, né, a nossa versão, porque esses que escreveram, eles disseram que a nossa versão era outra e nós tínhamos que escrever. Então, assim, a gente entrou justamente para tentar escrever. E o nosso pai, ele era o único do grupo que detinha esse conhecimento, tinha esse conhecimento, e infelizmente a gente não conseguiu registrar. Que ele foi até Bolívia comigo, porque a gente queria fazer um levantamento, porque além do umbigo do mundo dos tarianos, fica aqui no Rio Içana, Rio Ayari, para os Aruaques, nós somos do grupo Aruaque, linguístico Aruaque, né? Então, em Bolívia, eu fui descobrir que lá também é o umbigo do mundo dos Aruaques, né? Do grupo linguístico Aruaque. Então, a gente ia fazer praticamente uma viagem, né? Desde lá do Rio Titicaca, na Bolívia, até o Rio Ayari, né? Fazer um pouco essa trajetória escrevendo, e infelizmente ele chegou na Bolívia e acabou falecendo. E ele levou todo o conhecimento do nosso grupo clânico, né? Mas, enfim, a gente tem um pouco essa escrita dos aruaques, que é diferente do tronco linguístico tucano. Tem bastante material, escrita sobre os grupos tucanos, sobre os grupos clânicos, sobre as suas mitologias, né? E nós temos poucos, né? Então, assim, tem os filhos do sangue do trovão, né? Tem os filhos do estrondo do trovão. Então, são versões, porque nós, nossos ancestrais, o nosso Deus Criador, diferente dos grupos linguísticos tucano, é, a origem deles é a partir da canoa da transformação, né? Que eles vão subindo com a cobra canoa, vão surgir, e já a nossa versão é diferente, né? Porque nós somos filhos do trovão. Então, assim, então a nossa luta, na verdade, é justamente isso, né? Mostrar que aqui no Rio Negro nós temos grupos diferentes, e mesmo fazendo parte de grupos linguísticos, e mesmo fazendo também, sendo dentro do próprio grupo, os grupos clânicos têm suas versões, né? É bem interessante isso. Por exemplo, no grupo tustariano, os 15 grupos clânicos, eles vão ter suas versões, né? Tanto da mitologia de origem, das suas crenças, das suas tradições, né? E a gente tem feito um pouco esse levantamento, tentar conhecer, né, o nosso grupo, porque os nossos ancestrais, eles não são, por exemplo, a gente fala que a nossa, geograficamente, né, os tarianos estão em Auarité, Cabeça do Cachorro, né, Cachoeira da Onça, é uma das referências. Só que surgiram no Rio Ayari, que é outra região, é outro território, e diferente dos outros indígenas que usam adereços, por exemplo, pena, né? As nossas avós, elas não usavam os adereços de pena, elas usavam os adereços eram folheados de ouro. Então, assim, e para participar de rituais, as mulheres eram escolhidas desde pequena, desde meninas, elas eram preparadas, passavam por todo o cuidado de benzimento, elas tinham que cuidar do corpo delas também, então, assim, obrigatoriamente tinha que ter cabelos longos, né? Elas não usavam os adereços para esconder o seio, elas usavam o cabelo, então, assim, mas usavam os colares delas de folheados de ouro, né, na verdade. E isso a gente também fica com essas interrogações, como que eles faziam, né? De onde que eles tiravam? Então, aí eu fazendo um pouco sair um pouco essa trajetória, né? Eu acho que eu tentando conhecer, tentando desvendar um pouco as mulheres também, aimaras, elas da Bolívia, né?
que eles se identificam como Aruá, que elas também usavam, na verdade, né, os ouros, né? Então, e por isso que eu digo assim, né, que por que você não usa um cocá, né? Porque nós temos tradições, crenças que não podemos usar, aí nós temos que ter certo tipo de pintura, usar certo tipo de pintura, e eu acho que a gente percebe hoje, né, quando a gente vai conversando com as mais velhas, elas dizem assim que as mulheres elas têm que ser grandes, bonitas, né? Aí a gente fala, porque nós somos resto, né? A gente fica brincando, mas elas tinham todo o cuidado, né? E elas passavam por rituais de benzimento. Eu lembro até hoje, assim, que quando meu pai falava, quando ele benzia, depois quando a mulher tem filhos, tem que benzer bem para manter o corpo, né? O corpo bonito, o corpo saudável, as coxas, né? Para o corpo não ficar flácido, né? Então, tudo isso, elas passavam por esses rituais. Então, e elas, as mulheres tarianas, sempre participavam dessas danças com suas caixas de ornamento, eles tinham seus ornamentos, né? Que esses ornamentos, até hoje a gente fala que a nossa tataravó, ela era uma dessas que participava do grupo de danças, porque o nosso avô, o nosso tataravô, ele fazia parte do grupo Baiaroá. Então, assim, eles eram os mestres de cerimônias que faziam grandes festas e nossas avós, né, bisavós, elas participavam desses rituais. Então, elas tinham caixas de ornamentos que eram sagrado para elas, porque não era simplesmente qualquer pena, qualquer ouro, qualquer cordão, qualquer colar. Eles passavam por todos os rituais, então, para isso, para elas era sagrado. Então, quando a Igreja Católica vai se instalando, os missionários, digo assim, chegaram, eles foram saqueando tudo isso, queimando as malocas, levando, trocando. Quando eles roubam, o roubo mesmo, né? Quando eles vão tirar, saquearam, levaram, trocando. E um dos que meu pai contava que levaram foi essa caixa de ornamento da minha avó, que ela chorou por meses, por ano, e assim ela faleceu, porque para ela é como se ela perdesse um ente querido, ele contava, né? Então, assim, a gente tem muitas histórias, assim, que eu tentei registrar algumas coisas e a gente precisa escrever muitas coisas ainda. Por exemplo, questão dos saberes tradicionais, né? Sobre hoje, tanto nas literaturas, hoje os próprios indígenas, eles tentam centralizar, mas os tucanos sabem isso, o seu grupo Baril sabe isso, só que não. São conhecimentos que hoje é compartilhado, né, com todos os indígenas do Alto Rio Negro, a mesma coisa, os saberes dos cuidados do corpo da mulher. Claro que tem suas especificidades, mas, no geral, a mulher, por exemplo, ela sabia de benzimento, elas que faziam os partos, elas que cuidavam dos benzimentos, né, desde a primeira gestação, desde os primeiros meses também, né, de gravidez até o nascimento, elas que sabem os tipos de remédio, né, para não ter complicação no parto, para o parto ser rápido, e elas tinham todo o cuidado para a criança não nascer deficiente, né? Então, tudo isso elas tinham, detinham esses conhecimentos, né? Então, isso foi se perdendo ao longo do tempo, e hoje a gente vem discutindo um pouco, né, eu não digo assim, esse resgate, mas acho voltar ao passado, tentar escrever, né, junto com os anciãos ainda que estão vivos, porque muitas vezes a gente não olhou os anciões, né, com essa perspectiva de escrever e deixar por escrito, porque nós perdemos muito essa questão da oralidade, porque os povos indígenas foram passando, né, de geração em geração os seus saberes. E nesse período contemporâneo a gente não tem mais, né, essas oportunidades. E até os velhinhos hoje não saem, se entregar o celular e TikTok, né, instalado, eles não saem mais do celular também. Então, assim, eu acho que é um momento que a gente está tentando repensar para escrever um pouco isso, né, sobre ouvir como é que era, por exemplo, assim, como é que era o processo da questão de preparar os benzimentos, porque aí as velhas falam, nós já nascemos com esses dons, né? E realmente elas têm razão quando elas falam isso. Meu pai, né? Meu pai era benzedor, era pajé, e nenhuma de nós, né? Nós somos 3 mulheres e a gente não conseguiu pegar isso, porque a gente não nasceu. E mesmo se ele preparasse,
o nosso ritmo é outro, o nosso ritmo não é porque tem que estar ligado com a natureza, tem que fazer muitos resguardos, que a gente não faria isso, né? Porque a gente quer comer churrasco todo final de semana, né? Então é bastante coisa assim que a gente em 2 anos a gente não conseguiu escrever muita coisa, mas a gente tentou, né, registrar alguma coisa, ouvir, né? Eu acho que daqui para frente a gente fazer essa escrevivência, né, que hoje está sendo muito falado, né? Então, e a gente tenta trabalhar os saberes tradicionais nessa perspectiva, né? Ouvir os mais antigos ou tentar ouvir esses que conseguiram, né, ter esses saberes, né, dos seus avós, quem teve sorte, na verdade, né, teve seus avós, porque o nosso grupo, eles não passam de 60 anos, né? Não passam. Por exemplo, meu avô paterno, ele faleceu com 35 anos, né? Então, e já os filhos dele, um morreu com 20 e poucos anos, outro com 40, outro chegando a 50, e meu pai não passou de 65 anos, né? Ele nem chegou a fazer 65 anos. Então, a gente tem esse histórico também. É interessante, né, que a gente vai avaliando isso hoje, né, pensando enquanto grupo, né, enquanto grupo clânico. Hoje eu sempre falo assim, hoje eu posso falar de muitas coisas a partir do meu grupo clânico, né? Quando as mulheres, por exemplo, eu trabalhei sobre gênero, né? Sobre a matrística das mulheres tarianas. Então a gente discutiu isso, muito isso, porque as mulheres feministas elas vão trazendo essa influência aqui para o Alto Rio Negro, falando sobre isso, sobre empoderamento das mulheres, né? E a gente discutiu eu sempre falo assim que eu não me enquadrava no discurso dessas mulheres feministas, do próprio movimento indígena das mulheres, quando elas falavam, porque nós não temos voz, nós não temos isso, que a gente não consegue fazer isso, porque dentro da nossa comunidade, dentro da nossa família, a gente sempre foi valorizada enquanto mulher. Nós sempre fomos preparados para ser lideranças. Nós sempre tivemos voz nas comunidades, né? Então, no trabalho, a mesma coisa. Assim, então, eu não conseguia me identificar, não conseguia ser representada nesses discursos, né? Então, acho que quando entrei no mestrado foi esse desafio, né? Falar um pouco, mostrar que existe, né? Outro tipo, digo assim, outra forma, né, de lidar entre questão de gênero, homem e mulher, porque existe essa complementariedade, essa interdependência que é o fato dentro dos grupos clânicos, e isso é compartilhado também quando eu fui ouvindo, conversando, e isso é compartilhado também com outros grupos clânicos do grupo tariano. Então, assim, por exemplo, aqui a primeira presidenta mulher aqui na FOIRN, quem assumiu foi Tariana, né? Então, assim, elas vão quebrando essas barreiras e mostrando que não é assim. Então, assim, quando se fala de empoderamento, é só dizer que as mulheres indígenas já nasceram empoderadas. Apenas elas foram silenciadas, né? Foram silenciadas e, às vezes, é o próprio discurso, né, que vai influenciando elas. Nas comunidades sabe que as mulheres que comandam. Então, assim, tem todo o comando, tem todo, né, toda a organização, qualquer festa, quem vai organizar, quem vai comandar os bastidores vai ser a mulher, né? Então, assim, e a gente traz, né, nessa perspectiva, aqui no Alto Rio Negro, que não existe patriarcado, não existe matriarcado, mas sim existe a matrística, né, do povo tariano, do grupo clânico tariano. Sempre eu destaco isso, né, que eu não me sinto inferior nem superior, mas sim nós precisamos dessa complementariedade, né, do homem e da mulher para a gente poder caminhar, para a gente poder trabalhar. Então é muito isso que a gente tenta, nós, enquanto tarianas, né, do grupo clânico, a gente tenta mostrar isso, né? E os homens nos respaldam isso, né? E eles sempre dizem, sem mulher a gente não faz quase nada também, né? Então, e a gente vai apresentando isso, né, a partir da perspectiva de roça, a partir da perspectiva da comunidade, né? Então, nós estamos tentando escrever
essa nova forma de pensar, essa nova forma de enxergar, né? Esse entrelaçamento, né, da natureza, homem e mulher. Eu acho que é isso que nós temos que começar a pensar. Por exemplo, assim, eu estava só analisando um pouco esse discurso. A mulher que manda isso, a mulher não, a gente não pode querer se destacar, dizer que a mulher é tudo, que a mulher pode resolver. Não dá para falar dessa forma, né? Por que que existe hoje esse confronto, né? Que eu acho que essa relação entre natureza, homem e mulher, eu acho que precisa ser reconhecido, valorizado, né? Que sem isso a gente não vai conseguir melhorar a humanidade, a gente não vai conseguir defender tanto o planeta nessas discussões, né? Dessas mudanças climáticas, a gente não vai conseguir fazer nada se a gente não resolver, né? Essa questão de gênero dentro da nossa própria casa. Por que que hoje nós temos, se a gente for realmente avaliar, como eu sou professora, a gente vai vendo sobre a questão da neuroeducação, né? A maior problemática que os alunos vão recorrer, vão falar, é a questão da separação da família. A ausência do pai, a ausência da mãe, né? Muitos em depressão, né? Essa questão da ansiedade e depressão. Se a gente for realmente estudar, os dados vai ser a questão da separação do pai, porque ou a mãe é mãe solo, né? Ou a criança só está com a avó. Então, isso influencia em muitos fatores, né? Muitas situações. Essa questão, se a gente não for repensar essa forma de discutir gêneros, né? Gênero, se a gente sempre for dividir homem, mulher, cada um com suas funções, não. A gente sempre tem que pensar essa interdependência. E a gente conseguiu trazer isso, né, na nossa discussão enquanto mulheres tarianas do Grupo Clânico Ápora, e isso eu tenho que escrever, né? Eu acho que esse é o desafio daqui para frente, né? Pensar esse novo modelo que existe, que foi silenciado, que está aí, né? Funcionando, na verdade, né? As mulheres estão aí com homens, sempre interdependentes. Eu acho que tem que levar um pouco também isso na academia para repensar essa forma, né? De analisar, de discutir, de se relacionar também, né? Então, eu acho que é isso que a gente vem está tentando contribuir assim, né, com os estudos. Né? Leia a dissertação dela. Vamos lá. Quando a senhora olha para o território do seu povo atualmente, o que a senhora sente que mudou com o passar do tempo? Com o passar do tempo, nós estamos assim vendo essa, eu acho que eu posso dizer, essa desconfiguração, né? Tanto na questão cultural, né? Na questão também desse respeito mútuo que existia, porque na comunidade, quando a gente ainda era pequena, né? Quando a gente conviveu, cresceu na comunidade, cada um tinha suas funções, suas responsabilidades. Até 12 anos, mínimo, assim, que eu lembro, 12, 13 anos, nós não éramos permitidos ainda de participar de festas, de bebida, não. Então, assim, a gente tinha nossos limites. Nossos pais, eles falavam, olha, vocês podem fazer isso, aquilo. A gente participava dos trabalhos comunitários, né? Fazia júri na roça, a gente participava. Então, assim, Quinhampira da Mãe a gente participava, mas nas festas em si a gente não podia entrar. Então, assim, isso foi perdendo muito com o passar do tempo, né? E com isso, as famílias perderam o controle também dos seus filhos, digo assim, na educação dos seus filhos. Agora, assim, é uma crítica que eu faço, isso é muito meu ponto de vista, que quando as terras, quando não eram demarcadas, eram bebidas, né, entrada de bebida era livre. Mas a partir do momento que foi proibido, quanto mais proibido, parece que, né, como que fala, as pessoas, eu não sei, perderam o controle também nisso, né? Então eu acho que assim, da década de 90 para cá, houve tantas essas mudanças que hoje as famílias perderam o controle dos seus filhos, os filhos perderam o respeito, né? Não existe mais esse respeito mútuo.
Eu falo isso porque os pais chegam a falar, eu não consigo mais, né? Eu não consigo mais dar conta do meu filho. Tipo, esse professor ajuda, entendeu? Então, assim, aonde é que está o problema? É lá na família, é lá no tripé, né? Que precisa, por isso eu tô dizendo, precisa ser repensado, tanto nas universidades, nas escolas, eu acho na comunidade, essa questão que eu falo dessa matrística que existe. Porque parece assim, teve um tempo, o pai tem que ter todo o poder de pai que é o dono da família, não existe isso, porque tem um momento que tiraram a responsabilidade da mãe, aí quando acontece um problema, é o problema da mãe que não soube educar, né? Enfim. Então vem gerando também isso a partir né, dessa desestruturação familiar, e a gente pode dizer porque isso influencia tanto na questão cultural. As crianças não querem mais ir na roça, que era diferente. A gente fazia questão de ir na roça de manhã e à tarde para a escola, né? Eu acho que, bom, são vários fatores que, se a gente for pontuar, se a gente for elencar, a gente vai descobrir, né? O que aconteceu? Qual foi o problema hoje, né? Por isso que eu digo assim, a gente, na época, eu lembro assim que na nossa casa, a gente tinha nós mesmos, nós tínhamos, como é que fala aquele lixo? A gente cavava um buraco, botava o lixo, né? Aí a gente tinha controle do nosso lixo, né? Eu falo, hoje aqui, morando na cidade, aqui em São Gabriel, eu não posso dizer que eu estou ajudando nessa questão das mudanças climáticas. Eu acho que eu estou piorando, porque ainda aqui a gente não tem aterro sanitário. Então, né, todos os produtos, né, nós estamos utilizando, vão jogando. Enfim, eu acho que tanto quanto mais vai evoluindo, a gente vai piorando a nossa situação, tanto enquanto relações humanas, né, relação com a natureza mesmo. Isso vai acarretando todas as problemáticas que a gente vem discutindo hoje, né? Então, o que acontece? A partir de toda essa estruturação familiar, cultural, econômica, né, e social, a gente perde o controle e a sociedade está ficando mais doente. Eu acho que essa é a questão, ficando mais doente. Bastante coisa, assim, né, que a gente pode usar. O meio de nossa vivência, ele era bem tradicional antigamente, né? Agora chegou essa urbanização, né? A gente praticamente são todos essas coisas que tem na cidade também tem agora nas comunidades, né? Televisão, celulares, principalmente na chegada de Starlink, né? Eles estão logados toda hora, inclusive com seus videogames, com seus jogos online, né? É que nem a Lorena acabou de falar, agora eles não querem mais saber dessa cultura, né? De brincadeiras que tínhamos antigamente, né? De ir no rio, ir na sua canoa, brincar, né? Juntar a família, as crianças, brincar. E realmente, nesses termos de festa, de festividade, a gente não participava mesmo, não. A gente ficava em casa, né? Ficava em casa, brincando. E o que a gente tem visto agora, né? A primeira coisa que a gente vê são as crianças também no meio dos adultos, né? Também ingerindo bebidas alcoólicas, né? Que tem chegado agora lá. Antigamente eram essas bebidas tradicionais, né? Caxirique, feita de mandioca, né? Tudo bem, até lá. Agora não, o que a gente vê bebidas alcoólicas, né? Bebidas alcoólicas. E quando não tem, eles vão consumir álcool e até agora gasolina. Então tem muitos desafios que chegam, né, para as comunidades, né? Esse mundo globalizado, mundo capitalista, né, que a gente vê também, né, mais essa valorização agora atual, né, então acho que é mais esses desafios, então é perceptível essas mudanças, né, então não tem como também a gente agora ter esse retorno, né, então o que a gente tem que ter esse meio de conviver com essas coisas, mas também ter essa consciência, né? Como nós, já mães, né? Ter essa consciência também, conscientizar esses nossos filhos, né? A gente fala como mãe também, como mãe, e também como a gente vem agora falou muito de cientistas indígenas, né? A gente tem nossas pesquisas, assim, né? A gente tenta passar para essas academias, né? Agora, né? O nosso olhar. A gente via muito com o olhar
dos não indígenas que vinham bastante para nosso território fazer suas pesquisas, né? Mas era um olhar assim, eu não sei se pode falar de não com esse nosso olhar, a gente, desse nosso convívio. Então, a gente também está tendo nessas escritas, né, com o nosso olhar, né, com o que realmente é a nossa realidade, o que a gente, nossas vivências, né, porque a Lorena acabou de falar, muito importante. Da mesma forma também, e também é muito importante também repassar para você, agora, como jovens que estão na graduação, né, também ver um pouco desse olhar, né, esse olhar dentro desses territórios indígenas, como que funciona essas áreas. Inclusive, quando eu falei, né, tem muitos agora pesquisadores indígenas também nas universidades, né, e também vem um pouco essa questão, né, também. Tem essa curiosidade, né? Acho que é a primeira vez que vocês veem um pouco falar sobre isso, né? Movimento indígena, FOIRN, ISA, essas pesquisas interculturais, né? dos povos indígenas. Né? Então, acho que é muito bom ver, e também é gratificante também que vocês tiveram essa iniciativa, né? De também ouvir a gente falar da nossa realidade, como foi nossa experiência, né? Acho que é muito bom. E, Dona Maria, olhando para sua própria trajetória, quais desafios a senhora enfrentou enquanto mulher tariana até chegar no mestrado? Muitos desafios, muitas lágrimas derramadas, muitos. A gente foi mais essa questão familiar, né? Foi no começo, a Lorena aqui, que é minha irmã, a gente perdeu o nosso sobrinho, né? Ele tinha 15 anos, e foi nessa fase de a gente preparar nossos projetos, né? Tudinho. Aí eu acho que eu entrei praticamente mais para dar apoio, né? Eu era apoio moral dela. Eu falei, né? Você vai fazer o projeto? Vai. Tá bom. Você vai fazer? Tá, bora fazer. Aí a gente, dentro de uma semana, a gente conseguiu fazer nosso projeto, a gente fez. E como ela é professora também, teve esses desafios também, né? De tentar conciliar o seu trabalho, né? Seu trabalho. Eu também tive que nunca a gente consegue as coisas de mãos beijadas, né? Então, eu tive que pagar alguém no meu lugar para aqui no trabalho apenas eu conseguir um apartamento, né? Mas pondo alguém no meu lugar e eu pagando e ainda tendo que também conciliar o trabalho, os estudos, trabalho, estudos, eu saía das aulas, retornava do trabalho, acompanhando tudo, né? Então, da mesma forma, também outros professores também tiveram essa dificuldade, porque as escolas ou os seus diretores, dessas questões não foram liberados, né? Então, também já nos últimos meses do nosso término do nosso mestrado, a gente perdeu nosso pai também. Foi assim 2 anos de muito desafio, principalmente familiar nosso, né? Familiar nosso e também muito, não tinha como também a gente sair dos nossos trabalhos para focar somente nos estudos, porque também temos nossos filhos a quem devemos também estar cuidando, né? Então, financeiramente, e mestrado teve apoio, mas como a gente estava assim, né, no mercado de trabalho ainda, a gente não conseguiu logo cedo, mas no final tivemos um apoio. Mas é isso, né? Apoio também. Os professores, né, tiveram que se deslocar, né, de Manaus para cá. Uma semana cada um dava a sua disciplina, aí já voltava. Teve isso, né? Quem sabe agora com esse novo campus que vai abrir aqui, né? Não sei se eu estou sabendo, mas aqui vai ter um campus da UFAM. Está tendo esse processo de construção dessa nova estrutura, né? Aí, quem sabe, isso mude também, né? Mas essas são umas experiências que ficam para próximas pessoas que estão vindo, né? Que não é fácil, mas também que ajude, né? Ajude um pouco nessa questão.
E ela não contou, né, que ela saiu, ela foi estudar fora do estado, né? Então, assim, eu acho que para ela foi mais difícil. Quer dizer, para nós, né, que a gente ser filho de agricultor, que os nossos pais eles não tinham uma renda, eu posso dizer, que pudesse nos ajudar, então a gente teve que sair para estudar, trabalhar fora do nosso território, fora da nossa família, e eu acho que uma das nossas lutas foi isso, né? A gente sempre esteve participando do movimento indígena, e eu sempre dizia assim que já era para mim estar, já era para mim ser PhD em alguma coisa na vida, assim, dentro da academia, né? Então, ela passou quantos anos no Mato Grosso do Sul? Eu falei um pouco até de você também no começo, também estudou na UFAM. Então, assim, eu acho que todas essas nossas vivências, nossas dificuldades fez com que a gente voltasse para cá, lutasse, né, para trazer o mestrado para cá. Eu sempre dizia, não importa quanto tempo levasse, mas que eu ia estudar se fosse para cá, né, junto com minha família e tudo mais. Enfim, a gente conseguiu, né? Depois de quase 30 anos depois da luta, que as pessoas tentaram trazer o mestrado para cá, e a gente entrou de novo nessa luta e a gente conseguiu trazer, né? Eu acho que nisso a professora Iraildes, o reitor, o Silvio Puga, eles praticamente se abraçaram a causa do Rio Negro, de São Gabriel, e a gente conseguiu fazer esse curso, né? Aqui é o programa, eu digo assim, o nosso programa do PPGCA é um dos programas pioneiros, digo assim, nessa questão, quando fala, né, que a gente precisa discutir novas epistemes amazônicas, né? Eu acho que essa vivência, para os professores que ficavam lá presos na universidade, tiveram que sair, né, deslocar para o nosso território, ouvir, né, os nossos anseios, nossas dificuldades. Eu acho que discutir ciência indígena é isso, né? Conhecer essas especificidades. São Gabriel tem 24 povos indígenas, como eu falei. Só o grupo tairiano tem 15 grupos clânicos, né? Então, não tem como generalizar. O povo tairiano é isso, eu sempre digo não. Depende muito de cada grupo clânico. Então, todo esse cuidado, hoje nós estamos tendo também dentro do nosso discurso, né? E a gente conseguiu hoje, eu acho que nossa militância, nossa luta, enquanto mestrandos também, atuantes, né? Porque nossa turma foi a maior turma que teve, assim, eu acho, dentro do próprio, né, do programa, né? Com mais de 30 alunos mestrando, porque geralmente é bem poucos, né? E a gente conseguiu trazer, e a gente fez nessa linha de frente para trazer o campus de São Gabriel também para São Gabriel, a professora Iraíde elaborando esse projeto para levar o MEC de madrugada e eu mandando os dados para ela. E a gente ia mesmo lá tirar foto, pressionando o reitor, que a gente precisava, né, de campus. Enfim, eu acho que foi um dos avanços que eu posso dizer que talvez, eu sempre falo assim, que hoje a gente escreve a voz, né, do silenciado e dos líderes anônimos. Porque hoje, líder fulano de tal, tem Brasília, tem Manaus falando, mas só que quem faz realmente acontecer são pessoas, né, que estão no seu trabalho diário, né, e o que a gente fez aqui enquanto mestrando, né, a gente fez nossa militância. Claro que a gente não vai entrar, né, a gente vai entrar nas nossas memórias, né, das nossas dissertações, das nossas lutas, mas enfim, eu acho que eu sempre falo assim, quando essa já é mais viajada, digo assim, na Europa, mas assim, eu conheci algumas regiões do Brasil. Primeira vez que eu saí daqui de São Gabriel, eu achava que só existia indígenas aqui em São Gabriel. E quando eu chego em Manaus, eu vou ver que existe Saperé, que existe Ticunas, né? Que existe Irahã, que existem vários outros povos. Aí quando eu saio de Manaus para Brasília, eu vejo que é outro mundo. Então, assim, o meu mundo era em Auareté, que é outro mundo diferente, né? Onde nós nascemos. São Gabriel é outro mundo totalmente diferente, né? Manaus é outro mundo. Então, assim, quando eu fui para Brasília, dessa militância, eu conheci outros povos indígenas, né? E a gente vai percebendo que as dificuldades não é somente com os povos indígenas e negros, né? Mas assim a gente percebe essa questão mais econômica mesmo. Quem é pobre vai ser igual indígena, igual negro, né? As dificuldades de acesso à universidade. Eu falo,
não é difícil a gente entrar na universidade, difícil é sair da universidade, né? Então, assim, se tu sair, tu vai sair acabado mentalmente e fisicamente, né? Porque não é fácil. Não é fácil. Acho que é um pouco a nossa luta, assim, a gente continua, né, nos bastidores lutando, não por nós, mas eu acho que repensar, né, essa nova forma da academia mesmo, pensar, ter novos olhares, escrever a partir das nossas experiências, né, tanto de vida, então os ribeirinhos, indígenas, escrevendo suas histórias. Eu acho que aí nos bairros também de Manaus, né, eu acho que são silenciados, né, as lutas com suas histórias. Hoje essa autodeclaração cada vez, né, latente, está aumentando cada vez mais. Mas acho que muitos indígenas, nossos jovens que não queriam se identificar, hoje eles entram, eles sofrem um impacto muito grande, né? Então, acho que tem indígenas, e a minha avó era indígena, não consegue ainda se auto-afirmar enquanto indígena, né? Mas eu acho que já avançamos bastante, né? Já avançamos bastante. Eu sempre falo assim, eu entrei na universidade no início de 2000, 2001, assim, não existia foto, não existia nada, não existia nada assim, eu digo assim, dessas afirmativas. A gente lutou. Eu nunca precisei entrar pelas cotas indígenas, até hoje eu não concorro para nada assim pelas ações afirmativas, né? Eu acho, mas a gente luta para ajudar outros que precisam realmente, né, que necessitam dessas ações afirmativas, né? Então é um pouco isso assim que a gente tem a contribuir. E quais barreiras específicas as mulheres tarianas enfrentam em relação ao acesso à educação e à participação política? Eu acho que para nós, eu não tenho como dizer que a gente teve dificuldades, porque nossas tias são professoras, são gestoras de escola, foram gestoras de escola. Por exemplo, na nossa família, eu sou professora, minha irmã é professora, ela é mais nessa gestão ambiental, outro meu irmão também, né? É formado em ciências biológicas e outras do nosso grupo clínico, todas assim vão seguindo seus estudos, né? E são lideranças, estão no movimento atuando. Então, se a gente for falar quais foram as barreiras, eu vou dizer que a gente não teve barreira, porque a gente sempre teve nossos pais, nossos avós nos respaldando, né, para a gente fazer parte, na verdade, né, do movimento, das comunidades. E a gente acompanha nossas mães também, né, nas comunidades. Olha, hoje vamos receber comunidade, na nossa comunidade, né, o grupo, aquela comunidade que vai vir compartilhar para o Dabucuri. E a gente nos bastidores com nossas mães. Então, sempre tivemos participação, né? É por isso que eu digo assim, aqui nós somos 24 grupos clânicos, 5 grandes regiões. Então, cada grupo vai defender da forma como sentiu, né? Da forma como nós somos submissas, porque não somos ouvidas, não. Nós sempre fomos ouvidas. E por isso, assim, eu não posso dizer que tive dificuldade, por exemplo, a questão de preconceito, discriminação. Eu não sentia isso porque eu tinha resposta, eu sempre estava no meio, né, das pessoas, atuando no movimento. A gente sempre conseguiu, né, ocupar os espaços nesse sentido, né? Então, assim, temos parentes italianas fazendo mestrado, vamos chegando ao doutorado, né? Ainda mais, assim, mas elas estão cada uma, a maioria são professoras, quem não seguiu, mas estão aí fazendo parte de liderança, né, do movimento indígena, e assim vai seguindo. É por isso que eu digo, o nosso grupo talvez é o único grupo que diz que existe essa matrística, né, que a gente não se sofreu ou não. Por que as mulheres antigas falavam, uma colega do conselho falou uma vez assim, uma senhora disse assim, as mulheres hoje estão chorando porque estão apanhando do marido porque não respeitaram ou não querem mais ouvir as anciãs, né? As velhas, sábias. Porque quem controla o homem é a mulher. É ela que ajuda, né? Se o homem quiser falar muito, ela sabe o remédio, vai passar e ele vai ficar bem calminho, ela falava, né? É por isso que hoje as mulheres estão chorando, né? São abandonadas porque não quiseram ouvir as mulheres mais velhas, mulheres sábias. É assim que eles falam, então para nós é uma aprendizagem muito grande, assim. Mas assim, a gente não teve essa dificuldade de ingressar nas universidades, né? Eu acho que a dificuldade foi essa questão financeira mesmo, né?
de manter a universidade, enfim, isso qualquer um que tem dificuldades financeiras vai enfrentar, né? Mas, enfim, eu acho que participar como liderança na comunidade, as mulheres estão realmente nas comunidades atuando, e outras, como eu falei, como gestora de escolas, como professoras, né? E ela como aqui na coordenação, e assim a gente vai levando por aqui. Eu acho que foi até mesmo também pela criação, né? Meus pais me falaram, olha, vocês têm que estudar, vocês têm que estudar. Então, acho que quando nossos pais têm um pouco dessa experiência, assim, né, de vida, eles põem a gente para estudar mesmo, olha, vocês têm que vencer de alguma forma. Nada mais, nada menos que nossos estudos, né? Nossos estudos, nunca ninguém vai tirar isso da gente, né? Então, isso que fica, né? Ela falou, nós somos 4 irmãos e todos nós conseguimos ter nossa graduação, né? Aí nós duas somos agora mestras, né? De fato. Aí tem nossa outra irmã também está fazendo agora, está tendo também ter essa experiência de estudar no mestrado, nessa segunda turma do programa também. Aí então temos o nosso irmão, quem sabe daqui para frente também ele consiga entrar, né? Mas é isso, eu acho que depende também de muito do nosso interesse, né? Porque agora tem oportunidades e temos que também agarrar essas oportunidades, porque por mais que a gente tenha essa dificuldade, todas as dificuldades, todos os desafios vai existir, né? Vai existir e basta a gente também correr atrás, né? Buscar meios, né? Da gente tá conseguindo até terminar nossos cursos, né? Mas é isso, também depende muito também da nossa vivência familiar, né? Dos nossos pais, né? Desse interesse também. Mas também tem o porém, né? Por mais também nossos pais investem, nossos pais falam, vou estudar. Muitos filhos não conseguem, né? Não conseguem ir, né? Preferem ir por outros caminhos, mas também depende, por isso que eu falo, depende muito também da gente. Eu poderia muito bem escolher outros meios, né? Ser uma dona de casa, apenas cuidar dos meus filhos, né? Só obedecendo o marido, então, mas não, eu optei por esse lado, né? De estudar, ter minha profissão, ajudar o meu povo de maneira que eu dê retorno para eles também, né? Pensando também nisso, né? Acho que é mais a colocação também, né? Puxando um pouco para esse lado do interesse, como vocês observam o interesse dos jovens tarianos pelo ensino superior? Que a gente aqui na FOIRN é onde eles pegam essa declaração de autodeclaração étnica, né, que agora é chamada, antes era o RANI, né, agora é essa autodeclaração. A gente vê bastante jovens, né, buscando essa graduação, não só jovem tariano, né, mas de todas as outras etnias, né, a gente estava falando esses dias, como a reitora está por aqui, esses dias a gente estava vendo dados, né, de quase 620 jovens buscando essa autodeclaração para poder estar participando dos vestibulares, essas coisas, né? Então, tanto nesses... o que abre muitas portas agora é o Unicamp, né? Unicamp, o UNP, o FISCAR e em outros estados, né? Então, por isso que antes eu falei, né? Temos esse desafio de mandar nossos jovens, mandar nossos filhos para outros territórios, para outros estados, né? Então, acho que... Então, imagine em um ano, em um vestibular, quase 620 jovens estão buscando, né, meio de graduação, buscando o melhor para o seu futuro, né? Mas assim, nem todos conseguem, por mais que consigam, né? Eles não conseguem também terminar o curso, né? Então, e também, por mais que consiga passar, não termina por dificuldade familiar mesmo, que nem eu já falei falar, financeiramente. Muitos jovens também nunca saíram da casa dos pais, né? Então tem essa dificuldade, né? De ter todo esse cuidado dos pais, né? E também tem, que nem a Lorena falou, há pessoas que conseguem lidar com essa discriminação, né? Mas tem pessoas que também não conseguem lidar com isso, né? Então,
Então tem que trabalhar muito nessa questão, porque sair da nossa casa, do cuidar dos nossos pais, aí sair e lá nós somos discriminados, né? Então acho que é mais por isso também eles retornam para casa, né? Sem concluir. Tem outros vários desafios, mas também eu acho que citando mais do nosso povo, né? Tem muitos parentes espalhados, né? Muitos parentes espalhados aí. Tem gente que está concluindo também da graduação, tem gente concluindo o teu mestrado, tem gente assumindo cargos, né? Na FUNAI, desse último concurso, né? Tem nossa parenta que passou, né? Assistente social, ela está assumindo cargo em outros estados. Então, acho que, pelo menos falando do nosso povo, assim, a grande maioria, né, conseguiu seguir nessa linha de estudos, né? Conseguiu, pelo menos, seguir, estão vindo dessa profissão, tem isso, né? Quem sabe. Estão vindo também a segunda geração que a gente fala, né? Tem nossos filhos, tem nossos sobrinhos, estão terminando o ensino médio, tem também... É claro que eles vão ter que seguir essa linha, né? De estudar, porque para nós não tem outro jeito, né? De seguir. E, tradicionalmente, os tarianos eles sempre são vistos como os melhores, tanto na questão de liderança, né, de ocupação de territórios, foram estrategistas. Talvez os nossos pais sempre nos orientaram para isso, né? A gente tem que ser, não os melhores, mas sempre se preparar para todos os desafios, né? Então, acho que depois que a chegada dos colonizadores, tentaram tirar o poder dos lideranças tradicionais, e os estrategistas, filhas, né? Porque a maioria dos tarianos, eles guerrearam, mataram entre eles mesmo, e fizeram seus barcecés, seus benzimentos para os homens tarianos não ter filho homem. É uma história bem interessante, né? Uhum. E eles foram bem estrategistas. Não, nossas filhas vão ser lideranças e para isso precisa estudar. Então, assim, todos, a maioria, vão incentivar, né, para sair para estudar. E a gente foi orientado, né, eu acho, estimulados também para a gente ser sempre os melhores dentro da escola. Assim, nós somos assim, muito competitivos nessa questão de estudo mesmo, né? Então, assim, nós temos, como ela falou, hoje os tarianos estão fazendo suas graduações. A nossa família Araújo, eles sempre estão ocupando esses espaços, assim, né? A maioria são muito esforçados na questão de estudo, né? Mas outros também, como ela falou, acho que às vezes os nossos pais nos ajudam, mas essas influências acabam atrapalhando hoje a juventude, os adolescentes, né? Não querem estudar muito, mas enfim. Mas no geral, os vegetarianos eles sempre vão ser isso, não vão querer seguir o caminho dos estudos. E aí eu sempre via já minha filha, porque eu não conseguia sentir isso, né? Aí já minha filha, ela fez na pandemia todinha, ela fez o Enem, o SISU, e ela sempre foi classificando. Quando ela ia fazer, ela dizia assim, a pressão era tão grande por fazer parte dos tarianos, que ela, né, como fazer parte dos tarianos e família Araújo. Mãe, eu não quero ser decepção para a família Araújo, porque todas vocês estão estudando. Então, assim, eu acho que nossos filhos vão também espelhando, né? Dos nossos pais que não tiveram oportunidade, eles ajudaram, incentivaram a gente a estudar, né? Então, é muito isso também, dentro da família, né? E falando um pouco sobre a sua dissertação, Maria, a senhora vai tratar sobre os resíduos sólidos em territórios indígenas. O que motivou a senhora sobre essa pesquisa? Então, como eu falei no início, né, eu já trabalhei muito nessa temática, né, desde a minha graduação, como na gestão ambiental, e também, como eu trabalho nesse movimento indígena, eu visito várias comunidades, né, então eu via essa questão, né, essa poluição, né, tanto visual, tanto social também, né, que a gente vê, né? Então nunca foi muito visado, né? Sempre buscando outras coisas e
e isso ficava para segundo plano, né? E até agora ainda é. Tanto é que aonde eu nasci, em Oretê, também, que nem eu falei, aqui no município a gente tem um lixão a céu aberto. Tem a passagem de crianças, fica logo do lado de uma comunidade que tem escolas, né? Então, é muito triste ver essa realidade, que tem crianças estudando e aquele cheiro chega nas salas de aulas, mosca chega dentro da sala de aula, né? Então, eu não queria isso também para o meu território, para minha casa, né? Praticamente é minha casa, por mais que eu não more lá. E lá também estava tendo isso, né? Estava tendo lixão a céu aberto numa comunidade indígena, né? Era para estar tendo toda essa catarim preservada, né? Então, o poder público não estava olhando por esse lado, porque temos políticas, né, para isso. A dessa passou-se temos política pública para isso e parece que não tem nenhum interesse, né? Não tem nenhum interesse da prefeitura, de o governante para estar solucionando esse problema, para estar vendo meio de construir aterro sanitário, essas coisas. Porque por mais que tenha política, porque política que existe, mas alguém tem que correr atrás, né? E cadê nossos governantes, né? Não vê por esse lado. A gente chegar numa comunidade e ver lixos jogados nos quintais, né? Nos quintais, assim, crianças brincando com esses lixos, né? Com esses resíduos. Para gente que morou num lugar assim preservado e ver essas situações, né? Não é bom, é triste, né? E sabemos aonde isso vai chegar, né? Então, já pensando nisso, eu falo, eu fiz essa minha dissertação agora também para mostrar, né, que há políticas públicas para isso dentro também dos territórios indígenas, né? Que é para estar tratando, não é para ficar jogando de um lado para o outro, porque jogam para a instituição de SEI, né, que para a área demarcada em questão de saneamento é eles. Aí dizem, não, mas também faz parte do perímetro da prefeitura, né? Então ficou jogando para isso. Não, mas alguém tem que estar solucionando esses problemas. Então acho que é mais questão nisso, é que nem abordei cedo, né? É muito pouco pisado isso nas terras indígenas, né? Parece que é normal. Cada um vai ter que se virar com seu lixo, né? Então, eles tentam fazer a sua queima, jogam nos quintais, ou até mesmo nos rios, né? Então, acho que eu queria mostrar para eles que isso não é certo, que temos instrumentos para isso, mas que os governantes têm que olhar por esse lado. Nos últimos anos, surgiram conflitos ambientais que afetaram diretamente o território italiano? Sim, porque lá dentro do distrito de Oretê, temos os lugares sagrados. Temos a Cachoeira da Onça, né, que é registrada pelo IFAM como patrimônio material, né? Então, ele afetou por esse lado também, né? Tem lugares sagrados também que, inclusive nesse lixão que eu falei, é um lugar próximo, é um lugar sagrado, assim, né? Que também ele tem chegado a esse meio, né? Então, ele vem se afetando bastante. Inclusive, também a gente eu falei um pouco disso, né? Que ao invés da gente estar protegendo esses lugares sagrados, está tendo essa poluição, né? Poluição, e ninguém está tendo mais respeito por esses lugares sagrados como deveria ser respeitado, né? Também entra essa conscientização ambiental, principalmente a educação ambiental nas escolas, né? Porque agora eles também não se interessam mais em saber quais são os lugares sagrados, a importância desses lugares, né, que tem para a gente, né, como a gente dos povos, né, que lá existiram, e a origem, né? Praticamente acho que agora nossa juventude não sabe nem o porquê essa cachoeira é registrada como patrimônio, né, da origem, tudinho. Acho que por isso que eu sempre falo também educação ambiental tem que estar dentro das escolas, né? Não só dentro das escolas, mas também dentro de casa, né? Onde a educação se inicia, né?
tá de casa para a escola, e também tem tido esse retorno da escola, casa, pais, professores, né? Os professores, e tendo esse vínculo, né? Repassando o seu conhecimento e conscientizando esses jovens, né? Porque essa perca cultural é grande, né? E a senhora participou da COP30, né? A gente queria saber como é que foi essa experiência. Na verdade, eu participei da minha segunda COP. A primeira experiência que eu tive foi em Baku, Azerbaijão, né, do ano passado. Então, como eu faço parte do GT do Clima, né, que fala sobre mudanças climáticas, assim, dentro da FOIRN, eu acompanho esse GT, e também dentro dos projetos a gente tem essa experiência de estar participando de COP, né? A gente temos participado de GT, que faz parte da Rede de Cooperação Amazônica, né? Onde 9 estados participam, e em cada estado temos os pontos focais para falar sobre o tema, né? E aqui na Amazônia, dentro da FOIRN, sou eu, então eu tive essa experiência de estar acompanhando em Baku, falando sobre isso. A gente também leva essa experiência, né, dos países ricos, né, que a gente vê, país do petróleo, a gente observou tanto prédios, os centros, né, lugares muito chiques mesmo, mas também essa, como pode dizer, teve um local muito bom, muito chique, a gente vê as pessoas todas ricas, poderosas, mas também temos essas periferias que a gente passou também, né? Nos quintais de famílias, assim, pode ser em bairros periféricos, né? A gente via maquinários de petróleo nos quintais. Isso a gente não via nas partes centrais, onde as pessoas ricas moram, né? Esse tal de desenvolvimento, né? Que tanto falam, né? Para quem é esse desenvolvimento, né? Para os ricos, para as pessoas ricas e para as pessoas pobres. Ficam aí, eles extraem petróleo nos quintais desse bairro periférico, e passavam tubos também, né? De gás. Então a gente vê essa experiência e traz para dentro desses territórios, porque aqui também falam muito de mineração, né? Inclusive, o último prefeito daqui ganhou falando sobre isso, né? Para trabalhar com mineração, extrair ouro, né? A ilusão que ele trouxe para o município, que fez ele ganhar, né, as eleições. Um dos motivos, né? E lá também a gente vê essa experiência, né, de petróleo, gás, e também esse financiamento, né? Financiamentos em que a gente tem que manter nosso território preservado, sempre falam floresta em pé, mas também não há esse consenso de ter esse retorno para nós, porque a gente maquia muito isso, né? Eles fazem esse financiamento e a gente cuida, mas também estamos sentindo esses impactos, né, de mudanças, né? Calor excessivo, enchentes, secas, perca nas plantações, na agricultura, e também lá as poluições continuam, né? Não teve esse consenso. Eles continuam poluindo e a gente sofrendo, e a gente tem que manter nosso território preservado, né? Então, nessa COP também foi muito visado, né? Por ser no Brasil, né? Por ser no Brasil, onde está a maior parte da floresta, né? E onde teve muita participação do movimento indígena, né? Não sei se vocês já ouviram falar da TL, né? Que ocorre em Brasília todo ano, né? Foi praticamente isso, mas que agora vieram indígenas do mundo inteiro, de várias regiões. Inclusive a gente ficou até observando, né, indígenas dos países frios, né, morrendo de calor, porque são acostumados de lugares frios, né, e chegaram aqui no Brasil, nossa, estavam derretendo. Falei, tá vendo? Uma hora a gente falou, bem feito.
Vocês estão sentindo o que a gente sente diariamente, né? E, mas também eles sofrem com isso, né? Porque lugar quente está muito quente e já no lugar frio está muito frio e também tem esse essas mudanças que também as pessoas mais pobres, né, têm passado, inclusive também tem os quilombolas, né, os indígenas também sofrem, né, com isso. E essa luta é coletiva, né? Os indígenas do mundo todo lutam por isso, né? Para frear essa poluição, né? De várias formas, mas também quando a gente fala de negociações nas mesas, né? Quem está lá são as partes que é chamado, são os diplomatas, né? Diplomata dos países que estão lá negociando por nós, né? Falando por nós das coisas que nem sempre são do nosso interesse, negociando para eles, né? Negociando pelas soluções que eles acham que é bom, mas que não é bom para a gente, né? Então, essa discussão, mas a gente está sempre lá levando experiência. Sabemos que temos instrumentos que a gente pode estar passando para eles, né, nessas experiências, como foi INE, como movimento indígena, não só como foi INE, como outras organizações, né, que têm se estruturado e tendo meio de solucionar falam de energia renováveis, outros meios, né, que placas, né, a gente fala muito disso, né, lá é muito abordado isso, soluções falsas também, né, porque nada é sustentável, né, placa solar e a gente vai extrair algum minério, né, muitas placas constam em minérios, é muito disso, mas também agora nessa COP apresentaram esse financiamento TFFF, falaram família do Zé que acabou aí, né? Então acho que é praticamente isso, e nem sempre nessas COP de movimento indígena tem voz, né, de vez também, mas assim, com as COPs passados, né? A gente tem esse convívio das pessoas que têm acompanhado essa experiência por anos, né? Por anos, e eles falam que essa Copa, pelo menos, teve essa participação de muitos indígenas, mas também esses movimentos sociais foi, foi buscando meios, né? Meio de financiamento para poder estar em Belém, né? Porque vocês ouviram nas notícias, né? Que hotel, tudo estava caro, né? Aí eles estão buscando financiamentos para poder estar nesses espaços, para poder, pelo menos, ser ouvidos, né? Porque sem luta não há solução, né? Então, o movimento social, as pessoas que sofrem mais têm que ser ouvidas de fato e mostrar que a gente realmente está sofrendo já essas mudanças, temos que estar preparados para outras coisas que estão vindo, né? Porque agora, cientificamente, esse 1,5 que era para estar parando, né? Não vai ser mais, né? Então, acho que muitas soluções a gente foi buscado, foi falado, foi apresentado, mas nem sempre foi ouvido, né? Então agora muito se fala em adaptação, né? Vamos ter que se adaptar nesse novo clima, nessas novas mudanças que estão vindo, né? Acho que foi mais ou menos isso. Aqui a gente continua na luta, porque não é só para mim, não é só para o meu território, não é só para isso, né? Mas é para todos. Quando falamos de futuro, qual é a urgência mais imediata que a senhora acredita precisar de atenção para proteger o território do Rio Negro? Aqui, aqui pelo menos a gente tem território demarcado, né? Temos o nosso protocolo de consulta, temos o nosso PGTA, que é Plano de Gestão do Território Ambiental. Então temos esses instrumentos assegurados, né? Então eu acho que a gente está muito à frente,
muito à frente, mas também tem muitos territórios ainda que precisam ser demarcados. Isso é uma segurança que a gente tem, né? Para que outras coisas não venham assim tentar adentrar como mineração, garimpo, principalmente falando de crédito de carbono, né? Crédito de carbono e que querem estar vendendo esses créditos sem ao menos as comunidades estar conscientizadas, né? E do interesse, né, da própria comunidade. Ainda nada está muito esclarecido, nada está definido nessas vendas. Então, acho que a gente, como território do Alto Rio Negro, temos esses territórios demarcados e a gente estamos assegurados, né? Porque tem um desses instrumentos que assegura, mas tem território que ainda não está demarcado. Então, acho que o ponto principal a gente fala é demarcar nossos territórios. Bom, e para nós encerrarmos, que mensagem vocês duas deixariam para os jovens indígenas, principalmente para as jovens mulheres que desejam trilhar caminhos parecidos com os de vocês? Eu acho que elas precisam continuar sonhando alto. Primeiro, ter sonho, porque sem o sonho a gente não corre atrás, né? Sonha alto e não enxergar somente problemas, mas a gente correr atrás de soluções, né? E o que eu posso dizer que eu acho que elas precisam voltar a valorizar a sua ancestralidade, os saberes ancestrais. A partir daí, elas, né, tomar esse conhecimento, se fortalecer cada vez mais enquanto mulheres indígenas, né, empoderadas. Como eu sempre falo, todas as mulheres já nasceram empoderadas. Então, porque se elas tiverem uma base boa, com seus saberes ancestrais fortalecidas sempre se proteger também, na verdade, sempre se proteger, se cuidar, é muito importante. Ter esse primeiro, saber reconhecer. Muitas mulheres ainda não se identificam como indígenas, né? Tem medo, tem vergonha de se identificar. Mas a partir do momento que elas conhecerem as suas histórias, a sua ancestralidade, a força, os saberes ancestrais, como é importante hoje, né? E com certeza isso vai fazer ela se sentir mais fortalecida, mais confiante, né? E como eu falo, sem o sonho não vão correr atrás, vão ficar aí. Eu acho que é isso que é mais importante para qualquer mulher. E sempre se sentir empoderada, nunca sentir fracassada e nunca achar que ela está sozinha, né? Eu acho que é sempre enxergar o mundo de uma forma que a gente precisa estar se compartilhando, né? Conquistar ao nosso redor e cada um tentar se ajudar. Eu acho que essa ajuda mútua é muito importante. Deixar a mulher ser sempre humilde, sempre saber ouvir, né? Com sua simplicidade e ser muito sábia. E isso vai tornar a mulher muito sábia e ela vai muito longe. Então é isso que eu posso dizer. Isso que ela falou no final é muito bom. Ser sábia, né? Nem sempre tudo que a gente quer cai fácil, né? E temos que lutar muito, lutar muito. E esse ditado, né? O que vem fácil, vai fácil, né? O que a gente luta por tanto tempo, continua pra gente, né? Vai existir obstáculos, vai existir desafios, vai existir esses empecilhos que a gente encontra no caminho, mas basta a gente, como mulher, indígena, negra, que seja, né? A gente vai conseguir, né? Não tem outras pessoas que façam isso por nós. Quando eu sempre falo, eu tenho uma filha, né? Eu sempre falo, minha filha, você tem que estudar. Eu não posso estudar por você. É você que tem que buscar isso. A gente está dando esse suporte, a gente tem esse meio, né, para facilitar o caminho de estudos, né? Mas também depende dela, né? Depende de nós próprios a gente buscar o que é melhor para a gente. Temos que ter um propósito e objetivo. E esse objetivo tem que ser alcançado, né? E a gente faz tanto esforço para conseguir alguma coisa, então que esse esforço tenha retorno, né? Tenha retorno, mas também que nunca perca essa cultura, essa tradição. Se não sabe, busque, né? Busque pesquisar, busque pessoas que conheçam mais sobre sua origem. Sempre tenha isso, né?
nunca, sempre valorizando os conhecimentos dos antigos, dos conhecimentos tradicionais que a gente sempre fala, e também não sentindo muito para baixo, né? Eu sei que sempre vai existir esses, para nós, principalmente como indígenas, sempre tem essa discriminação, né? Mas a gente já sabe lidar com isso, né? Já sabemos lidar com isso, mas tem pessoas que ainda não sabem, né? Mas que busquem, né, seus direitos, que alcance objetivos, principalmente jovens, né? São jovens, tem muita coisa ainda pela frente, trilhem seus caminhos e que lá na frente vai sentir uma pessoa que, um vencedor, né? Que chegou, nem sempre, às vezes a gente consegue, mas a gente está aqui, as pessoas, eu não posso dizer que eu sou tão experiente, né? Mas aos pouquinhos que eu vou conseguindo, a gente vai estar tendo apoio, tem essa rede de apoio, né? Para também mostrar os melhores caminhos, mostrar para facilitar esse meio que chegue no seu objetivo, né? Principalmente nesse meio acadêmico, né? Sempre valorizando a ciência indígena e também nunca deixando de lado também os conhecimentos não indígenas, sempre andando junto. E é um trabalho coletivo, né? Ok, então era isso. Quero agradecer a presença das duas por a senhora ter aceitado o convite e pela sua irmã ter somado com a gente. Obrigada. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado. É isso, obrigada.